Olá, sejam todos bem-vindos, canal TV Bíblia no ar, Pastor José Rodrigues, e hoje mais um vídeo aqui à sua disposição. Sempre eu trago um vídeo falando sobre Deus e a sua infinita bondade, o seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, e hoje eu vou falar sobre o nosso universo e o nosso Deus, certo? Então vamos em frente para nós entendermos o que vamos falar hoje, tá bom? Então eu coloquei aí uma animação, coloquei Gênesis 1 e 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e essa animação, ela é mais ou menos simulando o nosso universo. Se você observar bem, nas mãos de Deus, eu coloquei como se fosse as mãos de Deus, você está vendo aí o sistema solar, o lugar aonde nós habitamos, certo? Mas a verdade é que aí no fundo mesmo do vídeo eu coloquei o universo. E o universo, conforme as últimas estimativas, eu consigo atualizar isso todos os dias, conforme as últimas estimativas, o nosso universo ele tem na melhor estimativa dos últimos dias, ele tem mais ou menos 2 trilhões de galáxias no universo observável. Isso no universo observável, até onde alguns telescópios potentíssimos podem ir. Então, calcula-se, isso é um cálculo atualizado já dessa semana, que tem no mínimo 2 trilhões de galáxias. Você imagine 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Você imagine quanto existe de grandeza nesse universo. E o mais impressionante de tudo isso, que essas gigantescas galáxias, nós aqui do planeta Terra habitamos na Via Láctea, né? E essas gigantescas galáxias, elas têm inúmeras estrelas e algumas estrelas com sistema planetário em sua órbita. Não se sabe se existem outras vidas nesses sistemas, ainda a ciência não consegue desvendar isso. A Bíblia não se reportou explicitamente sobre isso. Há alguns que interpretam que lá em Jó fala um pouco sobre isso, mas não é uma coisa bem nítida, eu não vou falar sobre isso aqui. Bom, então, se existem outras civilizações, não temos ainda um conhecimento específico a respeito do assunto. Mas a verdade é que eu coloquei aí como se fosse as mãos de Deus. Nas mãos de Deus, todo o sistema planetário nosso, né, onde a nossa Terra está aí, e todo esse sistema de estrelas, galáxias, na minha opinião, eu sou criacionista e também adepto do design inteligente. Eu acredito que foi Deus, um ser inteligente que criou tudo. Bom, então é gigantesco tudo isso aí e a gente não tem ainda um conhecimento científico suficiente para dizer tudo o que é necessário dizer a respeito desse assunto. Eu coloquei agora especificamente a nossa galáxia, coloquei aí a nossa galáxia no universo. Aí ao redor da nossa galáxia tem inúmeras outras galáxias distantes brilhando, né, exercendo seu brilho. E aí em cada uma dessas tem bilhões de estrelas. E eu coloquei assim o Salmo, sim, coloquei na aspiral da galáxia, ou seja, ela está girando aí, você dá para perceber. Eu coloquei o nosso sistema solar. Esse sistema solar está um tanto quanto grande em relação à galáxia, mas é porque eu quis evidenciá-lo, certo? Mas o sistema solar dessa
Via Láctea aí é uns grãozinhos de areia, certo? Mas tudo bem, eu vou deixar assim para você ter uma ideia. Veja aí o Sol e os planetas girando ao redor do Sol e junto com esses planetas, o nosso planeta Terra está girando também. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre o sistema solar. Só vou falar sobre 3 planetas, não vou falar sobre os demais. Em outro vídeo eu falo sobre os demais. Porque se eu for falar sobre todos, vai ficar muito longo esse vídeo, certo? Então, eu coloquei o Salmo 19, verso 1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, o salmista está muito correto quando diz isso, porque essa maravilha aí, de tudo que você está vendo aí, do universo gigantesco e com inúmeras galáxias, e agora a nossa Via Láctea, que também é gigantesca, com o nosso sistema solar, e tudo isso funcionando perfeitamente, tem vida, está funcionando tudo direitinho, fazendo seus movimentos circulares, e cada planeta em órbita da sua estrela. Enfim, há uma gigantesca organização que, na minha opinião e também na opinião dos criacionistas e daqueles que são adeptos do design inteligente, é impossível isso ser fruto do acaso, certo? Como querem os evolucionistas. É impossível porque, do contrário, não, se fosse fruto do acaso, não haveria esta organização tão grande, tão gigantesca, com leis naturais que regem tudo isso, essas matérias. Então, era impossível que isso fosse fruto do acaso. E então, é claro, eu direciono tudo nesse vídeo para o criacionismo e o design inteligente. Vamos em frente. Como disse, eu vou falar sobre o sistema solar. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar apenas sobre o Sol e sobre os planetas, 3 planetas apenas. Depois eu falo mais em outro vídeo. Mas você já está vendo aí o Sol, né? E eu coloquei, olha o Sol aí como é, né? O tamanho real do Sol é de 1.392.700 quilômetros de diâmetro. O Sol é 109 vezes maior que a Terra. Então você está vendo aí um planeta só parecendo um cisquinho passando aí na frente do Sol. É isso que a gente vê hoje. Olha aí, novamente planetas parecendo cisquinhos passando aí na frente do Sol. E isso sem contar que está distante do Sol esse planeta. Quando a gente mostra aquela animação com aquele círculo muito bonito, os planetas circulando ao redor do Sol, ali é mais uma animação. Porém, essa imagem aí já é mais de telescópio, certo? Aí o Sol tem aí a fusão, ele é um reator nuclear, e a fusão de 2 núcleos, né? O reator nuclear faz uma fusão nuclear entre o hidrogênio e o hélio. Então, por isso ele é quentíssimo, né? O Sol é muito quente e você está vendo aí. Se eu fosse, já pensou se a gente voltasse no tempo e fosse falar para o povo dos tempos bíblicos que hoje estaríamos vendo o Sol com suas tempestades solares, com seus problemas aí, a gente vendo isso nitidamente através de telescópio? Se a gente fosse dizer isso, era considerado como um falso profeta, certo? Então, mas está aí, e a palavra de Deus não deixou nada disso fora, né? Fora do que ela anuncia. Uma coisa interessante é que o Sol, além de ser gigantesco e majestoso, ele é quentíssimo, né? O núcleo do Sol, o núcleo mesmo do Sol, tem 15 milhões de graus centígrados. 15 milhões de graus centígrados. E a superfície do Sol, corola, né, aquela parte ali, 5.500 graus centígrados. A massa solar também é gigantesca.
e possui uma força gravitacional enorme. Por isso, os planetas estão sempre girando na sua órbita, porque essa massa, essa força gravitacional gigantesca atrai e mantém os planetas em órbita. É bastante você ver esses pequenos aspectos. Eu poderia falar muito mais coisas sobre o Sol, mas apenas esses pequenos aspectos já dá para nos mostrar o quanto esse universo está organizado de forma criacional, de forma inteligente. Então, não adianta achar que isso é fruto do acaso, do contrário, tudo isso já tinha sido desfeito, bagunçado, desmantelado. Mas isso aí está em perfeita ordem em todas as estrelas, em todas as galáxias, em todo o universo. Claro, há alguns choques de alguns planetas, alguns choques de alguns asteroides, isso é normal, mas o essencial está perfeitamente em ordem. Então esse aí é o nosso Sol, né? E ele tem toda essa grandeza que você está vendo. É ele quem mantém tudo vivo aqui na Terra. Sem essa luz solar, provavelmente a Terra definharia, mas estamos aí mostrando o Sol. Agora eu vou ir em frente, porque, como eu disse, eu vou falar apenas de 3 planetas que estão mais próximos do Sol. O mais próximo, que é Mercúrio, o segundo mais próximo, que é Vênus, e o terceiro, que está na zona habitável, que é a nossa querida Terra, tá bom? Então vamos primeiro agora para Mercúrio. Vamos falar sobre Mercúrio. Bem, aí está novamente o Sol, né? E Mercúrio aí girando em torno do Sol. E Mercúrio é um planeta que é o mais próximo do Sol. E ele é o menor planeta do sistema solar. Ele mede apenas 1/3 da Terra, ou seja, 4.880 quilômetros de diâmetro. Aí alguém até já me questionou, mas como é que alguém foi medir diâmetro do Sol, diâmetro de Mercúrio, se lá é tão inóspito, tão quente? Mas hoje em dia não precisa ninguém ir lá para medir, porque nós sabemos que tem aparelhos eletrônicos suficientes para fazer essas medições. E até mesmo porque temos em órbita do Sol, próximo ao Sol, é claro, nós temos aí naves humanas, né, que estão filmando constantemente o Sol, certo? Então, tranquilamente, a gente pode falar disso sem nenhum problema. Então aí está Mercúrio, a sua superfície, né? E como está dizendo aí, né? Ele é inóspito para a vida e tem temperaturas de 430 graus durante o dia e menos de 180 graus centígrados à noite, ou seja, baixa gigantescamente a calor, né? Vai para um frio extremo. Impossível de habitar vida humana aí nesse planeta. E a atmosfera dele é muito fina, muito rarefeita. Ela é composta de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. E não tem proteção como tem outros planetas, né? O seu centro gravitacional não emite proteção suficiente para se proteger dos impactos da natureza. E dessa forma, além de ser inóspito, além do calor excessivo e o frio excessivo, e ele não tem condições de manter vida. Então esse é o planeta Vênus, muito bonito, até se vê, né, aqui a olho nu, no nosso céu, mas não há condições de manter vida. O próximo planeta agora é Vênus, né? Nós vamos falar agora sobre Vênus, vamos ver como ele é. Hoje já temos condições, aí está o planeta Vênus, né? Eu escrevi alguma coisa para você entender. Vênus tem diâmetro equatorial de aproximadamente 12.104 quilômetros, ou seja, 95% do diâmetro da Terra, certo?
Então, a temperatura média na superfície de Vênus é cerca de 482 graus, né? Dia e noite. Lá não tem esse negócio de a noite ser fria, não. O tempo todo, e eu vou explicar daqui a pouco por que isso é assim. Observe que olha o solo de Vênus cheio de crateras. Aí, isso aí são imagens reais de telescópio, de sondas espaciais. Então, é uma superfície horrível, a de Vênus, cheia de vulcões. E sem contar que a atmosfera de Vênus, né, a superfície é totalmente vulcânica, né? A pressão atmosférica de Vênus é 90 vezes a da Terra, ou seja, se você estivesse em Vênus, você ia sentir um achatamento gigantesco puxando você para o centro de Vênus, certo? Então você não se sentiria confortável. E não só por isso, porque é impossível ter vida lá em Vênus. E além da superfície rochosa, vulcânica, como você já viu aí nas imagens, a atmosfera é de dióxido de carbono e as nuvens, e é coberta de gigantescas nuvens, é uma espessa camada de nuvens, porém de ácido sulfúrico. Imagine você, quem resistiria viver num planeta assim. Então, mas é interessante isso, porque aí não há vida. Já está comprovado, né? Olha aí a superfície cheia de vulcões. É um verdadeiro inferno a superfície de Vênus. E agora nós vamos para o terceiro planeta, que é o nosso planeta. Bom, então vamos agora passar aqui a tela e agora vamos falar sobre o nosso planeta. Olha ele aí, olha o que acontece nele, né? A vida. Gênesis 1:28 diz assim: Deus os abençoou, isso em relação ao casal humano, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aí está o nosso planeta Terra. Eu poderia falar muitas coisas aqui sobre o planeta Terra, mas vou falar apenas algumas coisas que você já está vendo aí, que vai passar aí. Aí é o nosso Sol, né? Emitindo aí algumas tempestades solares, mas aí quando a gente vê o planeta Terra, nós vemos que a vida e o Sol é muito responsável por essa vida aí que há no nosso planeta. Mas o mais interessante é que tudo nesse planeta foi criado em torno de abrigar a vida. Então, eu diria que se isso fosse fruto do acaso, seria totalmente impossível que esse terceiro planeta do sistema solar tivesse toda essa condição de abrigar a vida, mesmo estando numa zona habitável, como a ciência classifica, se não tivesse essa organização que tem. Isso aí é o núcleo da Terra. O núcleo é quente, a Terra gira, esse núcleo é uma bola de fogo gigantesca, esse núcleo da Terra, e emite raios de imantação, certo? Ao redor do planeta, que daqui a pouco eu vou mostrar aí, olha, está aí. Isso aí são raios que são emitidos vindo do núcleo da Terra e protege o planeta dos raios solares. Olha o que é que faz isso aí. Isso aí, essa camada de proteção que vem do núcleo da Terra, ela impede que os raios solares queimem a Terra, certo? Olha aí o movimento que está acontecendo. O Sol emitindo, né, as suas cargas de energia, mas essa camada de proteção ao redor da Terra, ela impede que isso aconteça. Isso é vindo do seu núcleo, certo? E é claro que toda essa organização é impossível que ela acontecesse se não tivesse um design inteligente ou um ser que eu considero Deus, que criou essas coisas, um ser inteligentíssimo
que criou com esse objetivo, com esse propósito de abrigar a vida aqui neste planeta. Aí algumas pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, será que existe vida em outros planetas? Eu não vou dizer que não exista. Não era obrigado a Bíblia se reportar a este assunto. Não digo também que a Bíblia fala com todas as letras que pode existir vida em outros planetas. Mas eu deduzo apenas pela a grandeza de Deus que todo esse gigantesco aparato universal, tudo isso que acontece, pode ser, sim, pode ser, é provável que possa existir vida em outros planetas. Porém, a Bíblia, com todas as letras, não se reportou a isso. Há alguns exegetas que dizem, não, lá em Jó falou um pouco sobre isso, em Gênesis e tal, nos Salmos, mas eu não vou dizer aquilo que não está bem explícito na Bíblia, certo? Mas, na minha concepção, eu acredito que sim, pode existir, porque não era necessário a Bíblia se reportar a isso de forma. Eu não acho necessário a Bíblia se reportar a esse assunto, ou Deus achar isso significante. Aí alguém também já me questionou dizendo, olha, mas Deus não deveria ter prevenido que existia vida em outros planetas? E se depois aparecer, como é que vai, o que é que vai acontecer? Bem, Deus se preocupou, a palavra de Deus se preocupou com aqui, o nosso planeta. E há toda uma sequência de profecias, as quais eu conheço muito bem, e para chegar o momento, né, e que vem a grande tribulação, a vida de Jesus, são coisas muitas que aí faz parte de escatologia, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, ao que tudo indica, haverá ainda muito tempo no nosso planeta para gente estar por aqui. É provável que eu morra talvez antes da grande tribulação, não sei. Pode ser que ela já esteja chegando por aí. Mas a grande verdade é que aí está a grandeza de Deus em todas essas coisas, que é a sua criação. Essa criação manifesta a glória de Deus, manifesta a sua grandeza. Então eu me sinto como cristão muito confortável, protegido em todos os aspectos da minha vida, no aspecto da saúde, no aspecto tudo, da felicidade, da alegria, dia a dia, porque eu creio no Deus que criou tudo, os céus e a terra, e Ele sabe muito bem como funciona o meu corpo, como funciona o meu espírito, como funciona a minha alma, o centro das minhas emoções. Deus conhece muito bem e por esse motivo isso me traz muito conforto. Quanto mais eu pesquiso na ciência, eu gosto de pesquisar, eu sou um autodidata, pesquiso muito, mais eu me conforto em Deus, porque eu percebo que tudo na natureza aponta para Deus, para esse ser inteligentíssimo que criou todas as coisas. Bom, então, aí está. Eu falei hoje de forma bastante rápida sobre o Sol e mais 3 planetas, terminando com a nossa Terra, que está aí, né, aparecendo sempre, aí é o núcleo da Terra, e toda essa beleza, né, que a Terra tem, e tudo que foi criado para que a vida pudesse existir nesse planeta. Então, é muito interessante isso, trazer essas informações. Se você gostou do vídeo, faça assim, dê o seu gostei, isso é importante, ajuda o canal. Esse canal, o propósito é exaltar a Deus. Então, se você não gostou, também faça assim, não tem problema. Eu não tenho nenhum problema contra os ateus, né? Cada um que exerça a sua forma de crer, né? Eu digo sempre que o ateísmo também é uma forma de crença, eles dizem não, mas o ateísmo é uma forma de crença, só que contrária a Deus, né? Mas tudo bem, eu não tenho problema com isso. Se você quiser tecer comentários, fique à vontade, teça o comentário que você quiser, só que eu tenho a liberdade também de responder nesses comentários aquilo que eu acho por bem responder, certo? Então, grande abraço. Estamos chegando lá, já temos aí quase 6.000 inscritos, queremos crescer mais do que isso. Então, peço a você que, então,
não deixe de tecer um comentário, isso é muito importante para o canal. Deus abençoe e até a próxima.